Bom, pessoal, como vocês viram no texto que está disponível para vocês sobre o histórico da avaliação de políticas públicas, então eu vim aqui resumir para vocês, né, a explicação do texto. O texto ele separa o histórico de desenvolvimento sobre a avaliação de políticas públicas em três momentos: informação, realocação e legitimação. Isso quer dizer que, ao longo do processo histórico de evolução desse tema sobre avaliação de políticas públicas, ele se dividiu em três etapas, ou três fases históricas, né? Um primeiro sobre informação, onde o objetivo principal da avaliação era apenas fornecer dados para o governo, né? Um outro sobre realocação, onde daí a avaliação ela passou a ser utilizada como um mecanismo, um instrumento governamental para realocar recursos em determinados programas ou em determinadas ações a partir do processo de avaliação. E outra fase de legitimação, onde o governo, o Estado, ele passou a utilizar a avaliação de políticas públicas como uma forma de se legitimar, como uma forma de se justificar, né? Ou como uma forma de mostrar para a população a importância do que o Estado estava fazendo, tá? Então, esse processo histórico, ele tem início nos anos 60, nos Estados Unidos, com uma fase de planejamento, onde a avaliação de políticas públicas ela servia apenas ao planejamento governamental, e aí essa fase está dentro da etapa de informação, ou seja, a avaliação ela servia apenas como informação, né, para fornecer informação para que o governo pudesse se planejar, tá? Nos anos 70 a gente tem uma evolução dessa etapa de planejamento para um modelo de bottom-up, quer dizer, aqui a informação da avaliação estava restrita aos níveis hierárquicos mais altos. E aí, a partir dos anos 70 em diante, eles passaram a utilizar isso também nos níveis hierárquicos mais baixos, que é o conceito de bottom-up, que vocês já conhecem, né? Quer dizer, de baixo para cima. Então, eles passaram a trabalhar também com planejamento em níveis inferiores da hierarquia governamental e passaram a utilizar essas informações a serviço de uma mini reforma do Estado, ou a partir disso, de poder contextualizar melhor os ajustes que precisavam ser feitos no tamanho do Estado. Nos anos 80, a gente tem daí a utilização da avaliação de políticas públicas com o propósito de realocação de recursos. Então, a partir da avaliação, o governo ou o Estado, ele conseguia mensurar e avaliar onde ele poderia alocar melhor os recursos que tinha disponíveis, tá? E aí a gente caminha aqui entre os anos 70 e 80 para a etapa de realocação, com o Estado se questionando sobre o seu tamanho, né, isso nos Estados Unidos, se questionando sobre a participação de níveis hierárquicos inferiores e avançando no sentido de utilizar a avaliação de políticas públicas para fins de realocação de recursos em áreas onde eram mais necessitadas, tá? No Brasil, a avaliação de políticas públicas ela surge apenas a partir dos anos 90, tá? No tema, a partir dos questionamentos sobre a gestão pública de uma forma geral, né? Um movimento mais gerencial na administração pública, de tentar profissionalizar a administração pública. E aí a gente tem, juntamente com a preocupação dos Estados Unidos pelos resultados das políticas públicas ou pelos resultados dos programas governamentais, a fase de legitimação, né, que daí fecha esse ciclo de evolução das avaliações de políticas públicas. Então, a gente ainda está vivendo a fase de legitimação, né, em relação a esse processo histórico, sendo que no Brasil, hoje, a gente tem muito mais forte a questão da avaliação como uma forma de justificar a existência de determinado político ou de justificar a existência de determinado programa do governo. Apesar de que, no Brasil, nós não temos ainda um sistema de avaliação de políticas públicas definido, diferentemente do que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um processo histórico de desenvolvimento do tema e que conseguiu estabelecer sistemas, mecanismos de avaliação mais consolidados. No Brasil, a gente ainda não tem isso, a gente ainda está caminhando no sentido de estabelecer um sistema, né, que seja aplicável para a realidade brasileira, mas que ainda está caminhando no sentido da legitimação do Estado.
Então é isso. Acompanhe os próximos textos e os próximos vídeos.